Porque aí as palavras se misturam, porque uma coisa é sinônimo da outra. Ele queria ver essa glória de Deus, a sua face. Agora aqui nós temos uma resposta. Deus invisível. Deus, irmãos, não pode ser visto, porque Ele é Espírito. Deus não pode ser visto, Ele é Espírito. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, do rosto de Deus lá no Velho Testamento, isto é uma forma de linguagem. Isto é simplesmente metáforas. Deus não pode ser visto. Aí diz assim, versículo 16, nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Eu não vou entrar em detalhes, peço até perdão aos irmãos de ter feito essa leitura, mas não vamos poder entrar nos detalhes aqui. Mas apenas, olhe o versículo 15 mais uma vez. Este é a imagem do Deus invisível. Observe aí. Então nós sabemos que quando a Bíblia fala da mão de Deus, do rosto de Deus, da face de Deus, tudo isso é uma linguagem antropomórfica. Não é uma linguagem comum. E aqui eu preciso inserir mais três textos, porque um deles nós vamos entrar de forma mais profunda, onde a gente vai encerrar. Primeiro, dois textos. Primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, assim, ao único Deus, imortal, invisível, Deus único. Então, Deus invisível. Outro texto, 1 Timóteo ainda, capítulo 6, versículo 16. Diz assim, o único que possui imortalidade e que habita numa luz inacessível. A palavra ali é inalcançável. A quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Meu irmão, minha irmã, você deve estar perguntando, bom irmão, o que tudo isso implica? Qual é o sentido disso? Calma. Estamos falando da conquista dos nossos afetos. Estamos falando de um tempo exclusivo, específico, no qual nós estamos inseridos. Então esse tempo é especial. Esse é um tempo de um glorioso encorajamento. E é nesse sentido que eu estou aqui para falar para você. Então, por favor, vamos tentar encaixar as coisas. Quando Moisés pede a Deus, mostre-me tua glória, Deus disse, ninguém poderá ver minha face. E hoje nós sabemos, era impossível que isso acontecesse ali. Por quê? Porque o meio pelo qual Deus escolheu se manifestar e se revelar foi através da encarnação do seu Filho. Então agora eu quero colocar o terceiro texto. E aqui eu quero ler bem devagar. João capítulo 1, versículo 18. Escute bem. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, a palavra unigênito aqui, não está falando de Cristo na posição de único filho. O sentido aqui é o único capaz. O único capaz. O Deus Filho, o único capaz, que está no recôndito, no seio do Pai, é quem revelou. Essa palavra revelou é o vocábulo grego exegeomai, da onde vem a palavra exegese. Exegese. Exposição, explicação, explanação, narrativa, é tudo isso.
Então aqui existe algo glorioso. Cristo foi aquele que exegetou Deus para nós. Ele é a explicação, ele é a narrativa, ele é a exposição de Deus. Tudo que Cristo viveu, quando você lê todos os evangelhos, aqueles 4 evangelhos, então você conclui que Deus estava se manifestando, Deus estava se revelando no seu Filho. Então estava havendo uma exegese de Deus. É isso que João está dizendo. Deus estava sendo exposto, explicado, revelado e expressado na face do seu Filho. Vamos mais um pouco, irmãos. Porque João 14, o versículo 9 diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Porque diz que outrora, lá no Antigo Testamento, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Mas no Novo Testamento, ele falou de uma única maneira. Diz assim: nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí diz, ele é o resplendor da glória e também a expressão exata do seu ser. O que estava acontecendo na terra nos dias de Jesus? Deus estava na face do seu Filho. Deus estava sendo visto. Agora Deus pode ser visto na face de Cristo. Mas isso é algo comum? Não, irmãos. Porque aqui envolve 4 coisas. Por que não dizer assim? 3 de maneira bem claras para nós. Primeiro, manifestação. Segundo, a incorporação de Deus. E terceiro, a glória irradiada do ser de Deus estava fluindo em toda a vida do nosso Senhor Jesus na terra. Amém? Então, isso é o que nós temos de maneira clara na palavra de Deus. Deus se revelou. E hoje, irmãos, o que está acontecendo hoje? Porque se isso foi o que aconteceu naqueles dias, o Deus, o Supremo Deus, aquele que jamais foi visto, ele estava sendo visto no seu Filho. Então o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Porque naquele tempo em que o nosso Senhor Jesus andou na terra, Deus foi exposto, Deus foi revelado. O Deus, o misterioso Deus, o majestoso e invisível Deus, que ninguém era capaz de ver, agora estava sendo visto. Pode imaginar isso, irmãos? E hoje, o Espírito Santo, ele pega essa face de Cristo e traz para dentro de nós, para conquistar os nossos afetos. Meu irmão, você não pode pensar em nada que seja menos do que isso, que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. O que há de acontecer nesses últimos dias será algo muito glorioso. Nós falamos de avivamento. O que é avivamento? É isso. Avivamento não é uma vida extraordinária. Não é um acontecimento extraordinário do viver da igreja. Eu vou te dizer uma coisa, isso deve ser perscrutador da sua vida. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é a grande questão? É que nós estamos vivendo a vida anormal. Nós nos acostumamos com o que é anormal. Mas sabe o que o Espírito Santo está fazendo agora? Nos trazendo para a vida normal. E nessa vida normal, esse grande mover de Deus, você chame o que quiser, chame de grande movimento, chame de grande avivamento, chame de último acontecimento, chame o que você quiser. O que o Espírito Santo está fazendo é glorificando o Cristo dentro de nós. O que ele está fazendo é trazendo Deus de maneira real em Cristo para dentro de nós. O que Eliezer estava fazendo, irmãos? Lembre-se, recorde bem, ele estava falando de Abraão e de Isaac. Ele falava, o meu senhor Abraão. O meu senhor Abraão é um homem muito rico. Ele tomou toda a sua riqueza e deu ao seu filho. Está vendo, irmãos? Então o que o Espírito Santo está pegando? O grande Deus, aquele que Moisés queria ver, e disse, você não pode me ver porque você vai ter que morrer. Se eu revelar minha glória para você, você morre.
É impossível ver minha face.